A semana após segundo turno foi recheada de notícias para fazer uma análise dos últimos acontecimentos. Recebemos o consultor em marketing político, Carlos Magnanelli. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente, Carlos. Várias notícias, né, nessa semana. O que mais chamou a atenção? Olha, eu acho que o que mais chamou a atenção de todo o povo brasileiro foi a indicação do Moro para o Ministério da Justiça, um super ministério, porque está aglutinando várias e várias funções. Então, acredito que isso é o que chamou mais atenção, essa notícia foi o que chamou mais atenção de todos. E como que o senhor avalia o sim dele? Eu avalio como uma coisa boa, porque como ele tem um bom conceito perante a sociedade brasileira, acredito que todo mundo recebeu muito bem, ou a maioria recebeu muito bem, essa indicação do presidente para o Ministério da Saúde, da Justiça. As pessoas se perguntam e a Lava Jato, né? Como é que fica com ele lá? Eu acho que ela se fortalece. Se fortalece na medida em que você tem ele sai do cargo de juiz e assume o cargo de ministro, tendo abaixo dele todas as condições de exigir e de continuar uma investigação séria, correta e precisa na Lava Jato. Acredito que a Lava Jato ganhou com isso. Agora, e essa fusão? São uma fusão de várias pastas, não é? Está sendo chamado de superministério. O que é preciso para funcionar? É preciso que as pessoas entendam que vai ter um período de adaptação, as coisas não vão acontecer tão rapidamente e que em 6 meses, 8 meses vão ver os resultados desse superministério. Aí podemos avaliar com mais clareza o que realmente esse superministério pode fazer em benefício do Brasil. Pensando agora na questão, né, do dia a dia ali de Bolsonaro, o que é preciso para ele compor uma base no Congresso? Qual que é o principal desafio nesse sentido? Olha, o desafio dele até que não é tão grande, porque ele tem a segunda maior bancada de deputados federais, tem a bancada da bala, que é da segurança pública, tem a bancada dos evangélicos, e então ele tem já uma estrutura para começar a governar. E o mais interessante, como ele estava dentro do Congresso, ele conhece bem o Congresso e vai saber como lidar com as negociações necessárias para que as coisas que ele queira fazer aconteçam. Ele deve negociar mais, o foco deve ser essa negociação com bancadas? Com bancadas, com certeza. Com os líderes de bancadas e com as bancadas. Já que ele tem essas bancadas que são favoráveis ao seu governo, obviamente que ele começa negociando com elas e amplia nas bancadas onde não tem a segurança e a certeza de estarem com ele. E agora é o papel do PT a partir de então, não é? Essa semana até partidos de esquerda se reuniram sem o PT, o líder do PDT na Câmara, inclusive André Figueiredo, ele afirmou que um dos objetivos é fazer frente ao hegemonismo do PT. Ele disse que irão trabalhar num modelo de oposição que seja construtivo para o país, nas palavras dele. O que esperar da esquerda? Eu acho que nós conseguimos fazer uma esquerda moderada, uma esquerda consciente e que tomou pé da situação e de que vai ter que aprovar o que for de bom para o Brasil. E essa esquerda, que eu chamo de centro-esquerda, ela tem hoje, ela não está mais a reboque do PT, como ela sempre ficou a reboque do PT. Ela sai desse reboque do PT e começa a tomar as suas decisões. Então, esse bloco de centro-esquerda é para que possa, dentro das condições dadas no Congresso e o que for pedido pelo Executivo, ela possa votar sim ou não, se for para o bem do país. E o PSDB, por outro lado? E o PSDB? E o PSDB vai ficar numa situação bastante difícil, porque ele vai ter que, primeira coisa, optar se ele vai ficar na oposição ou na situação. Se ele vai compor esse centro-esquerda ou se ele vai ficar no centro à direita. Então, ele está dúbio ainda, ele vai ter que realmente tomar uma posição, o que é difícil no PSDB, porque nós sabemos que tomar decisão no PSDB sempre foi uma coisa muito difícil. Agora, voltando um pouquinho na análise das eleições, não é, do resultado das urnas, somando votos brancos, nulos e abstenções, vemos aí que 42 milhões de eleitores não escolheram nenhum candidato. Então, quer dizer que é cerca de 1/3 do total. É um número bastante alto, não é? O governo deve olhar para esses números e ter isso em mente também? É alto e não é. A nossa democracia, ela tem um viés muito grande, que é o voto obrigatório. O voto obrigatório, ele não faz parte de um processo democrático. A primeira coisa que você tem embasando uma democracia é o direito ao voto. E aqui no Brasil nós temos a obrigação do voto. Nos Estados Unidos se tomam decisões com 30%, 40% da população, que está interessada em votar e está interessada em participar de plebiscitos e referendos. Essa população é que vai votar. E é a população que realmente quer
modificações. Quando você tem uma democracia com voto facultativo, obviamente o seu direito de voto está respeitado. Agora, Bernelli, qual que deve ser aí o resultado entre promessas de campanha, marketing político e a realidade? Agora é que nós vamos saber o que a realidade vai se apresentar. Lembrando, tudo que foi prometido pela campanha presidencial terá que passar pelo Congresso. Então, aquela nossa primeira conversa vai ter que negociar com todas as bancadas, com todas as frentes, com todos os líderes, para que o que foi prometido em campanha eleitoral possa ser executado. Muitas das bandeiras prometidas, né, que dependem do Congresso. Do Congresso. Aliás, a maioria delas, se você pegar todas as bandeiras que foram colocadas, a maioria depende de lei e de modificação constitucional. Ou seja, vai depender do Congresso de qualquer maneira. Agradeço muito sua participação aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Até, Andressa.